que vai acontecer com o ex-deputado. Kennedy, sem mais delongas, vamos para o fato que foi essa declaração bombástica aí do Gilmar Mendes durante um julgamento no Supremo Tribunal Federal. Ele comentou que estava lendo um livro do Emílio Odebrecht, que é o dono da construtora Odebrecht, e que tinha ficado estarrecido com os relatos do Emílio Odebrecht, dizendo que durante a Lava Jato, os réus, ou os acusados, que nem, às vezes não eram nem réus ainda, né, só conseguiam sair da cadeia se aceitassem delatar, ou seja, fazer a delação premiada e confessar os crimes. Quer dizer, não via outra possibilidade, e ele chamou isso de tortura. E não só parou, não parou só na alegação, né, na adjetivação disso como tortura, como pediu um inquérito, pediu uma abertura de inquérito contra as pessoas que fizeram isso na Lava Jato, e dizendo que caberia, inclusive, ao Conselho Federal de Justiça abrir esse inquérito independentemente de essas pessoas continuarem ou não como operários da justiça, né? Operadores da justiça, para usar a linguagem, o jargão. Obviamente, ele estava se referindo aos agora congressistas Sérgio Moro, ex-juiz, e Deltan Dallagnol, ex-procurador. A pergunta que a gente faz para você, Kennedy, é: Gilmar tem razão? Toledo, Gilmar tem razão. Ele vem há algum tempo já fazendo críticas à Lava Jato, ora mais fortes, ora mais fracas. Ele deu uma subida de tom. Quando ele fala da questão da tortura, ele fala assim: claramente houve tortura, claramente aconteceu tortura lá em Curitiba. Ele se refere a relatos do Emílio Odebrecht no livro, em que fala que havia incerta na madrugada nas celas de quem estava detido e toda a pressão psicológica para obter algum benefício, sair da cadeia, uma liberdade provisória, só depois da delação. Isso é sim tortura. O Gilmar está certo ao falar. Você não pode obrigar, forçar as pessoas a confessar crimes. Essa prática, ela não existe no direito. Isso é uma prática medieval, isso é uma prática pré-Revolução Francesa. Então, é importante sim fazer um escrutínio, Toledo, porque a Lava Jato, ela combateu crimes, mas ela combateu crimes cometendo crimes. E aí, ou seja, o judiciário é a última instância de defesa do cidadão. Se quem tem o poder de aplicar a lei comete o crime na aplicação da lei, nós todos estamos perdidos. Isso deixa de ser uma democracia. Isso deixa de ser um Estado democrático de direito, passa a ser uma ditadura. E eu acho que o Gilmar, ele acerta ao fazer a crítica, ele usa termos bem duros, pervertidos, gente chifre, ele questiona a formação jurídica do Moro e do Dallagnol. Já fez isso antes e ele tem razão. A gente vê os embates que o Moro faz no Congresso Nacional, dá pena, ele tomou uma lavada ontem, um pito, uma aula de direito do Flávio Dino, ministro da Justiça. Né? Ele não tem qualificação, é inacreditável, Zé, que uma figura tão desqualificada, até do ponto de vista jurídico, tenha tido o protagonismo que teve e o poder que teve no Brasil, com complacência da imprensa e do Supremo Tribunal Federal durante muito bom tempo. Não fosse a Vaza Jato, o trabalho que o Glenn Greenwald começou a fazer, a gente talvez não pudesse estar hoje contando a história como ela aconteceu. A Lava Jato adotou métodos fascistas. Ninguém vai negar que havia corrupção. Havia corrupção e havia necessidade de que ela fosse combatida. A forma como isso aconteceu, com o cometimento de crimes, é totalmente ilegal. Né? Enfim, o magistrado, o procurador, o policial que comete crime, ele é pior do que o bandido, porque ele é um defensor da lei, ele é um defensor do Estado Democrático de Direito. Agora, Kennedy fazendo o papel de dois ladismo aqui, é, você acha que essa declaração do Gilmar, nesse momento, tem alguma causa estratégica? Ele está visando algum julgamento? É um lance de xadrez? Ou foi mais um desabafo dele porque ele leu o livro? Ou ele está mordido porque teve aquele vídeo na semana passada, semana retrasada, em que aparece o Moro dizendo que Gilmar Mendes, cobra para dar sentenças como ministro do Supremo?
Toledo, eu acho que é uma junção de tudo isso aí, viu? O Gilmar, ele fez a fala dele está claramente num tom de desabafo, né? De quem está indignado com a coisa. Então tem sim, da parte dele, um tom beligerante em relação ao Moro, mas tem também uma investigação, como você bem citou, desse vídeo do Moro numa festa, dizendo aquele vídeo que uma pré-festa junina, né? Porque não aconteceu em junho, aconteceu no mês passado, em que se edita uma parte que leva o Moro para uma prisão na festa lá, aquela prisão de brincadeira, e fala, ó, vou pegar dinheiro para comprar lá uma sentença favorável lá do Gilmar. E a Procuradoria-Geral da República entendeu que houve ali um cometimento de crime, tem um inquérito andando nessa linha também. Tem também, no âmbito da Justiça Eleitoral, acusações de que o Moro não respeitou a legislação eleitoral na sua campanha lá, e ele pode eventualmente vir a perder o mandato. Acho que tem um pouco de ajuste de contas, sim, com o pessoal da Lava Jato, porque houve abuso, isso é inegável o que aconteceu, o que o Dallagnol e o Moro fizeram, era conluio, né? O juiz que julga e o acusador, né, o procurador, eles combinaram o jogo contra a defesa, contra o acusado. Ou seja, A tua qual conexão era a está chance travando um de pouco aí, cenário? Kennedy. Refaz a última frase, por favor, que eu acho que as pessoas não ouviram. O Moro como julgador, quando juiz, e o Dallagnol como procurador, acusador, quando procurador da República, eles combinaram o jogo contra a acusação, contra o acusado. Há vários relatos, Toledo, eu conversei com muita gente na época, antes da Vaza Jato, executivos que diziam qualquer conversa que havia, qualquer interrogatório que havia, sempre havia um maior interesse em saber, tem alguma coisa sobre o Lula? Muito mais do que de outros partidos políticos. Teve um direcionamento na operação. Teve uma demonização, né, da política. Isso não aconteceu só em Curitiba, não. Aconteceu também na Procuradoria-Geral da República, na época do Rodrigo Janot. Então a gente precisa passar isso a limpo, porque a Lava Jato ela adotou métodos fascistas. O Bolsonaro não caiu de paraquedas na presidência da República. Aquela delação que o Palocci, que o Moro solta entre o primeiro e o segundo turno, aquilo ajudou o Bolsonaro contra o Haddad em 2018. A Lava Jato interferiu na história do país, né? E se você é concursado, você não é político. A gente não pode permitir que o juiz e o procurador da República façam política. Eles fizeram uma clara intervenção no processo político brasileiro. Eles queriam limpar a política brasileira, no entender deles, né, com métodos fascistas. Eles são mais autoritários e mais perigosos do que os políticos e os corruptos que eles combateram, Toledo. Eles Ah, investigaram. Kennedy, eu vou deixar uma pergunta no ar, que você vai pensando, enquanto eu leio um monte de comentários que tem aqui das pessoas que estão nos assistindo. Você acha que vai ter algum inquérito, algum desses inquéritos que você relatou vai andar e há alguma chance de o Conselho Federal de Justiça tomar alguma atitude contra os dois? Bom, só voltando aqui para os comentários, a Graziane Ramos. Se contar o método da delação premiada, sim, Gilmar tem razão. Jacira da Silva, Gilmar tem razão. Timbuzeira, um abraço de Dublin, Irlanda. Ó, estamos bem, hein? Estamos chegando Tudo bem. longe. Gigantes do Olimpo, deuses mitológicos. O nome é poderoso. O Danilo Sotero Rogério está atrasado. Para quem não Geralmente ele é o sabe, primeiro. o Danilo Sotero nunca perde. Não sei o que aconteceu hoje, deve ter pego um congestionamento. O Danilo faltou hoje. A Graziana ainda faz uma brincadeira, diz que hoje a gente está de dupla sertaneja, Alencar e Toledinho. Deve ser por causa da roupa, né? Isso, Mas, exatamente. mas a Camiseta minha é de preta. manga comprida, tá vendo? A Jacira diz que a Lava Jato foi uma farsa. E Rosiane Arroxo, boa noite. Tortura ficou depois que ela causou na política. E a Marta Avian, o Moro e o Dallagnol no Congresso são lamentáveis. Muito bom. Kennedy, então eu tinha te perguntado se você acha que alguns desses inquéritos vai chegar a algum lugar ou se é só para criar pressão. Eu acho que a investigação no âmbito da justiça eleitoral tem chance de resultar em alguma coisa negativa para o Moro e ele vir a perder o mandato. A prestação de contas, a forma como ele fez lá e as acusações, me parece que estão caminhando, e eu ouço de muita gente, na política em Brasília,
e também ligado ao judiciário, de ministro do Supremo, que ali tem um ponto que pode levar o Moro a perder o mandato. Essa frase dele, o Moro praticamente depois se desculpa, diz que foi mal entendido, que ele não quis ofender o Gilmar. Eu acho que é um sabão que o Gilmar deu nele ali. Acho difícil que isso resulte em algum tipo de punição para o Moro, que é senador agora. O CNJ não pode fazer mais nada em relação ao Moro e ao Dallagnol. Eles não estão mais nas carreiras que eles tinham de magistrado e de procurador. Eventualmente, um inquérito para averiguar práticas de uma operação, né, especial do Ministério Público, uma força-tarefa que funcionou durante muitos anos e os abusos que ela cometeu, isso eu acho que do ponto de vista histórico, uma comissão da verdade sobre a Lava Jato, eu acho que faria bem à justiça brasileira, porque a gente não pode admitir esses métodos. A corrupção, ela é um problema grave do Brasil, ela precisa ser combatida, mas ela foi combatida de uma maneira em que os agentes da lei cometeram crimes e interferiram, Toledo, não só na política e na economia brasileira. Você tinha empresas, o tamanho que a Odebrecht tinha, a quantidade de empregados que tinha, outras empresas, o TC, Andrade Gutierrez, a interferência no setor de óleo e gás, isso prejudicou a economia brasileira. Essas empresas, elas foram destroçadas. E ninguém, quem resistia àquilo? Manchete todo dia, a gente acompanhou isso, Toledo. Jornal Nacional todo dia, aquele cano aquele duto de petróleo com dólares jorrando. Quem é que resiste àquilo? O Lula ficou 580 dias preso, conseguiu se reeleger presidente da República. É praticamente um milagre político que aconteceu com o Lula. Tentaram matar o Lula politicamente. Ficou 580 dias preso. Eu acho que se a gente não fizer uma comissão da verdade, uma investigação sobre esse tipo de prática, ela tende a se repetir, porque é muito bacana, a imprensa adora esses santos com pés de barro aí, esses falsos heróis. O Moro e o Dallagnol são falsos heróis. Eles não são defensores do combate à corrupção. Eles se corromperam ao longo do processo. Isso está claro para mim hoje Bom, e pelo tudo que a gente já sabe. Mas acho síntese que em vamos fazer assim. 75, síntese em 75 caracteres aí. Vamos lá que eu vou contar aqui os caracteres enquanto você fala aí. Gilmar tem razão. É preciso uma comissão da verdade sobre Lava Jato. Esse cabe. É Ou preciso uma comissão da verdade sobre a Lava Jato. ou Comissão com tirar dois limpo. S, de preferência, atenção, vamos ver quanto deu aqui, quantos caracteres, estou olhando aqui na tela. 69, eu acho que ainda que dá, põe aqui, é que tem o Vamos embora. Kennedy na frente, né? Mas eles dão uma ajeitadinha ali, tiram um artigo ou outro, vai caber, tá bom? Se não couber, a gente muda. Tirar limpo, enfim. Mas acho Não, que por mas aí cabe. coube, diz a Marina, a Coube. Marina, a Marina é Ó, a Gilmar Mendes daqui do programa, né? Ela prende, manda. manda beber, Manda manda, tal. soltar. Então, ela diz que coube. Se ela diz que coube, você tá Eu não vou solto, nem você tá discutir. livre aí, viu? Fica tranquilo que se a Marina falou, tá resolvido. O Toledo, Bom, inclusive, Curitiba andou olhando declaração de imposto de renda de jornalistas, viu? Jornalistas que os criticavam. É que opa. eles não acharam coisas erradas, mas que até isso